Pessoal, mais uma da série Promessa é Dívida. Hoje nós vamos resolver algumas questões que foram feitas para a prova de residência aqui do sul do estado do Espírito Santo, Hospital Evangélico, Integrado Hospital Evangélico, Santa Casa e Hospital Infantil. Primeira questão, paciente sexo masculino, 77 anos, diabético tipo 2, coronariopatia, com revascularização há 8 anos. Chegou ao pronto-socorro com um quadro de dor precordial, com as mesmas características do infarto ocorrido há 9 anos atrás, acompanhados de palidez e sudorese. Ao exame físico, pressão 140/90 em membros superiores, frequência cardíaca de 80 e o peso de 80 quilos. O paciente apresentava-se em bom estado geral, ansioso, pálido, hidratado e afebril. Estava em uso de 100 mg dias de aspirina, AS, 850 mg de metformina 3 vezes ao dia, 50 mg de captopril também 3 vezes ao dia, e 25 mg de atenolol e 20 mg de simvastatina. Realizou, neste caso, realizou ECG que não evidenciou alterações de ST. Foram realizadas 3 dosagens de troponina que foram negativas. Bom, nós estamos pensando então aqui em algo que não é um infarto com supra de ST. Paciente que chega com infarto de supra ST, o diagnóstico é primário. 2 derivações contíguas, supra de ST é categórico. Porém, fez a curva de troponina e ela não subiu. Então, nós estamos pensando em algo que lembra as características do infarto, sem, contudo, haver isquemia. A única das opções que nos resta aqui é a letra A síndrome coronariana aguda com angina instável. A letra B, infarto agudo do miocárdio sem supra, não é, porque as troponinas estão negativas, a curva de troponina está negativa. Infarto agudo do miocárdio com supra de ST já está claro que não é, e uma angina estável também não. Então a única opção é a letra A, síndrome coronariana aguda com angina instável. Ok? Essa é a resposta no gabarito oficial, então. Segunda questão. É correto afirmar, preste atenção no que está pedindo a questão, é correto afirmar que na obstrução crônica ao fluxo de ar da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ela resulta de uma interação de diferentes condições infecciosas? Não. Nós estamos diante de uma condição que é uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. O próprio nome já diz. Alterações de pequenas vias aéreas e destruição do parênquima pulmonar, olha, isso está compatível com o critério de inclusão num DPOC. Vamos seguir aqui. Fibrose macroscopicamente evidente? Não, nada a ver. Alongamento anormal dos bronquíolos terminais? Também não. Mais uma vez, a resposta salta aos olhos. Alterações das pequenas vias aéreas e destruição do parênquima pulmonar, ok? Então essa é a resposta correta, letra B. Questão que não deixa dúvida. Terceira questão. Um adolescente de 15 anos é admitido na sala vermelha de um hospital terciário, desacompanhado, encontra-se bastante agitado, queixando-se cefaleia intensa e dor torácica. Iniciada há cerca de 30 minutos. Refere que tem gente vindo atrás dele. Isso daqui fala a favor de alucinação. E acusa membros da equipe de atendimento de estarem tentando machucá-lo, ainda dentro de uma síndrome alucinatória. Apresenta esforços respiratórios leves, saturação de O2 de 89 em ar ambiente, sem alterações à ausculta pulmonar. Sua frequência cardíaca é de 190 e o monitor exibe um ritmo regular de complexo QRS estreito.
Sua pressão arterial em membro superior direito é de 180/92. Vejam bem que nós estamos diante, por se tratar de um adolescente, na iminência de uma emergência hipertensiva. Ele já apresenta sinais de algo que parece uma emergência hipertensiva. Na avaliação do quadro clínico acima, assinale a opção correta. Trata-se de um provável quadro de edema agudo pulmonar? Nós não temos sinais clínicos. A ausculta não evidencia nenhum dado que fala a favor de um edema agudo do pulmão. Então, nesse caso, a gente já descartaria a letra A. O controle da temperatura, a gente não falou aqui, sua temperatura é de 37,9. O controle da temperatura é a medida prioritária no caso, sendo indicado o uso imediato de dipirona intravenosa. Olha só, o controle da temperatura ele é necessário, mas não é a prioridade para esse caso. O uso intravenoso de benzodiazepínico pode auxiliar a estabilização do quadro. Sim, pode auxiliar a estabilização do quadro. É algo que parece bem provável com a resposta. Ante o quadro de agitação, taquicardia e hipertensão, recomenda-se o uso imediato de naloxona como terapêutica de primeira escolha. Note bem que quando ele examina as pupilas do paciente, elas estão midriáticas. E a intoxicação por opioide, ela causa miose. Então, nesse caso, você não tem indicação de usar a naloxona e ainda com efeito residual que ela pode causar sintomas de hipertensão pulmonar. Então, não pode usar a naloxona nesses casos. Então, a única opção que parece mais razoável para a gente é o uso intravenoso de benzodiazepínico para suprimir essa crise de agitação e, com isso, automaticamente, a pressão ela tende a diminuir. Portanto, letra C é a nossa resposta. Quarta questão. Um homem de 60 anos de idade foi encontrado à beira da estrada em dia frio e chuvoso, próximo ao carro capotado. Trata-se, então, de um acidente automobilístico. Ao chegar ao serviço de emergência, apresentava escoriações na face, abdômen, pulsos carotídeos fracos e filiformes, temperatura de 34 graus Celsius, hipotérmico, com a frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto. Pressão arterial inaudível e 3 pontos na escala de Glasgow, não se conseguindo acesso venoso periférico. Neste caso, é correto afirmar que aqui nós estamos diante de uma questão que ela precisa ser atualizada, mas na ocasião que foi feita, as opções seriam adrenalina intracardíaca? Não parece ser o caso. O paciente, apesar de ter bradicardia sintomática, não evidencia a necessidade de uma adrenalina intracardíaca. Acesso venoso central, olha só, o acesso venoso central, ele não é de forma sistemática utilizada nos pacientes com esse quadro. Porém, é algo que nós precisamos pensar, já que a preferência é, primeiro, por um acesso periférico, segundo, por uma via intraóssea. Nós não temos nenhuma dessas opções aqui. A terceira opção, menos frequente, é através de um tubo traqueal, mas também não é consenso. E outra coisa, a dose para tratamento de uma PCR eventual, ela tem que ser 2 a 3 vezes mais do que num acesso venoso. Então, vamos prosseguir aqui. Massagem cardíaca externa? Não, não parece ser o caso de uma massagem cardíaca externa. Administração de Ringer, de sangue com Ringer lactato mono? Também não. A gente não tem essa opção, a gente não tem o acesso venoso. Então, a única opção que fala para a gente a favor de um acesso venoso é a punção de um acesso venoso central. Logo, obviamente, essa é a questão que salta aos olhos. É a única opção plausível dentro das recomendadas aqui. Portanto, letra B. A quinta questão, um paciente de 18 anos, vítima de trauma torácico com queda de motocicleta, apresentando dor torácica intensa, taquidispneia ou taquipneia, taquicardia, diminuição do murmúrio vesicular à direita. A gente vai pensar logo num pneumotórax.
A radiografia de tórax revela, opa, pneumotórax à direita, fratura do membro inferior direito, que ao exame está exposta, fratura exposta com pneumotórax à direita. Qual é a conduta mais adequada neste caso? Bom, nós estamos diante de uma condição que pode ser fatal. Esse pneumotórax ele pode estar evoluindo para um pneumotórax hipertensivo. Então a nossa primeira conduta imaginada é drenar esse pneumotórax. Vamos ver se nós temos essa opção. Observação clínica e repetição da radiografia de tórax em 6 horas? Não. Drenagem torácica imediata? Olha, aqui já temos algo. Intubação traqueal e ventilação mecânica? O paciente não se encontra com parâmetros para uma intubação traqueal, alteração de nível de consciência, Glasgow menor que 9. Não. A administração de oxigênio suplementar e analgesia é algo que é necessário, mas não resolve o problema do pneumotórax, que pode estar evoluindo prontamente para um pneumotórax hipertensivo. Logo, a opção letra B, que é a resposta da nossa questão. Sexta questão, um paciente de 60 anos, diabético, será submetido a uma colicistectomia eletiva. Qual das seguintes condutas é a mais adequada em relação à antibiótico profilaxia? Aí nós temos que lembrar que, usualmente, para cirurgias de abdômen, cirurgia limpa, sem potencial de contaminação, a gente usa uma cefazolina, e que este paciente, a princípio, ele não tem indicação de além da dose profilática. Então, a letra A vai falar para a gente administrar uma dose única de cefazolina 1 a 2 horas antes da incisão cirúrgica? Perfeito. Iniciar antibiótico terapia de amplo espectro 24 horas antes e manter por 48 horas? Não, não é o caso. Administrar a administração de antibiótico profilaxia, pois a colicistectomia é considerada não administrar antibiótico profilaxia, pois a colicistectomia é considerada uma cirurgia limpa. Não, nós não vamos abrir uma cavidade peritoneal sem fazer um antibiótico profilático. Administrar a dose única de vancomicina também não é o caso. O que parece mais viável, então, para essa condição, mesmo o paciente sendo diabético, é administrar a cefazolina, dose única, geralmente 1 a 2 gramas, como medicação profilática. Obviamente, a resposta é a letra A para este caso. Sétima questão. Você vai operar um paciente de 77 quilos com uma colicistite aguda. Ele apresenta plaquetopenia. Você vê necessidade de transfusão de uma unidade de concentrado de plaquetas, e o cálculo da quantidade de concentrado de plaquetas seria quantas unidades de concentrado de plaquetas para esse paciente. Bom, nós sabemos que para cada 10 quilos de peso equivale a 1 concentrado de plaqueta. Já que o nosso paciente ele tem 77 quilos, então nós vamos utilizar entre 7 e 9 unidades de concentrado de plaqueta, que é a nossa resposta. Paciente de 36 anos de idade, com diarreia mucopurulenta, febre baixa, emagrecimento, apresentou ao exame físico uma fístula perianal. Neste caso, a principal hipótese diagnóstica, doença de Crohn. Paciente com esse quadro, com fístula perianal, a doença de Crohn ela pode evoluir com fístulas perianais. Então, para este caso, a resposta mais adequada é a doença de Crohn. Retocolite ulcerativa não costuma dar fístula, colite linfocítica, amebise intestinal, mesmo que seja um quadro infeccioso, mas não cursa com fístula perianal. Então, no caso, doença de Crohn. A nona questão, um paciente de 16 anos de idade foi admitido no pronto atendimento com relato de queda de bicicleta e rebaixamento do nível de consciência. A unidade apresenta apenas um aparelho de ultrassonografia como método de imagem. Sobre os possíveis exames após a avaliação clínica e estabilização desse paciente, que irão ajudar a sua abordagem clínica cirúrgica, observe as seguintes afirmativos.
ultrassom do diâmetro da bainha do nervo óptico. Perfeito. Ultrassom do diâmetro da bainha do nervo óptico pode mostrar aumentado um edema do nervo óptico, indicando uma hipertensão intracraniana. Muito bem. Ultrassom de veia cava? Estou em dúvida. Veia cava a gente estuda quando tem suspeita de alguma lesão em coração direito. Estou em dúvida. Doppler transcraniano? Não. Doppler transcraniano não está indicado nesse caso. Ultrassom protocolo FAST? Perfeito. Bom, então nós já temos a primeira e a quarta letra como o item 1 e o item 4 como respostas possíveis. Dentro das possibilidades, nós temos que agora avaliar em função. Então, a opção que fica é a letra C, por exclusão, uma vez que a gente já definiu que o Doppler transcraniano não é um exame indicado aqui, então. Ficando, então, ultrassom da bainha do nervo óptico, ultrassom da veia cava e ultrassom protocolo FAST. Letra C é a nossa. A última questão. Considere uma mulher de 46 anos de idade, diagnóstico de hipertensão arterial há 5 anos, uso de losartana, ela está usando um BRA para controle da hipertensão. Consulta de rotina, pressão de 160 por 95. Essa pressão não está controlada. Em monoterapia, nesse caso, o alvo não foi atingido. Então nós precisamos acrescentar um segundo grupo de medicamento. Nesse caso, qual a melhor conduta? Aumentar a dose da losartana? Não. Adicionar um tiazídico? Opa, parece que sim. Iniciar um beta? Pode ser, mas a gente tem que considerar outras situações. Suspender a losartana e iniciar um ECA. Você pode iniciar um tiazídico para auxiliar esse controle de pressão, que é a nossa resposta que nós temos para esse caso. Iniciar um tiazídico e é o que nós devemos fazer nesse caso.